Aqui, tô ligando. Já entrou. Estamos entrando aqui ao vivo na nossa página do Facebook, na nossa página oficial, com retransmissão na página também do vereador Celso Gianazzi, que vai fazer parte aqui da nossa live. Nós vamos dar só um tempinho aqui, Márcia e Celso, para as pessoas irem chegando. Né? Hoje a nossa live está no horário diferente, porque eu já tenho numa outra página que eu vou entrar em seguida. Né? Eu tenho participado de muitas lives em outras páginas também, em outras redes sociais, então a gente vai adaptando com as nossas aqui também. Né? As pessoas estão chegando, a gente hoje vai conversar com a Márcia Rios, professora da rede estadual, né? Uma grande defensora dos professores categoria hora, tem feito uma militância muito importante, já há muito tempo que conheço a Márcia nessa área. Vamos esperar só um pouquinho, Márcia, que as pessoas estão chegando já. A Reinalda, a Eunice, o Igor chegou, o Israel chegou. Israel, tudo bem? Nosso colega Israel, o Anderson, a Heloísa, a Rosilene. Só está chegando aqui, Celso e Márcia. Só um minuto para a gente começar. Assim que der o quórum, a gente vai começar. Mas só comentando, eu fiquei chocado que hoje o novo ministro da Saúde do Bolsonaro nomeou um general no Ministério da Saúde. Um general. Pensem vocês, né? É demais, né? É uma vergonha. Tem coordenação, não tem nada, né? Não tem nada da saúde. O general entende de saúde, gente. É um absurdo total esse governo aí. Não dá. A gente vai cair no abismo social com esses caras aí. Nossa, é chocante, né? Um general na saúde, gente. É o fim do mundo. Absurdo. Né? É difícil, hein? Tá chegando mais gente, muita gente chegando. Fabiano, Luiz Antônio Barbosa, Gilberto Lobato, Camille Bianca, Alícia chegando, Luiz Antônio Barbosa, já falei, a Sueli Souza, só está chegando. A Luciana, o Fábio, o Bozan, a Nena, aqui o Carlos Robles chegando também. Daqui a pouco já vai dar o quórum, gente, só um minuto. Uhum. Só um minuto, que nós já vamos começar. Enfim, é uma coisa, né? E teve uma também do ministro das Relações Exteriores, né, falando que esse movimento do coronavírus é um movimento comunista, que isso aí vai fortalecer que as organizações internacionais, como a ONU, o OMS, eles têm um plano comunista, para desviar a atenção, né, desviar o foco do debate. Né? É um absurdo isso daí, E a gravidade da doença também, né? Porque é uma doença extremamente grave. Uhum. E o governo federal leva como se não houvesse tal gravidade. Você mesmo falou agora, né, Márcia, que aí na sua região, quantas pessoas morreram que você teve conhecimento? 64. Então, 64, está chegando, né? E São Paulo é o epicentro. E o que surpreende muito, né, o Carlos e Márcia também, é o Dória anunciar hoje essa abertura gradual aí. Nós nem chegamos no pico ainda, nós não chegaremos aqui daqui a 2 ou 3 semanas, no pico, né, dos casos aqui. Como é que você está pensando em afrouxar esse isolamento social? É um absurdo completo. Perigo, né? A gente está fogo. Nós perdemos já uma colega nossa da rede municipal, professora Valéria Nascimento, lá do Jaçanã Tremembé, da prefeitura. E ela faleceu na segunda-feira também do Covid, porque o Celso pode até falar depois, o Bruno Covas está obrigando as diretoras, as CPs, coordenadoras pedagógicas, o quadro de apoio escolar a irem nas escolas, a ficarem lá de vigias, sem fazer nada, não tem o que fazer na escola, ficam vigiando o patrimônio. Só que são quase 5 mil pessoas, né, se movimentando assim. Isso daí, elas correm o risco de serem contaminadas e depois contaminar os seus familiares, porque elas voltam para casa, essas pessoas, profissionais da educação, e voltam muitas vezes de ônibus, de metrô, de lotação, e aí elas vão também contaminar, né, os seus maridos, seus filhos, enfim, os seus pais. Aí morreu a professora, que a gente está, inclusive, entrando com nós já entramos com uma representação do MP, pedindo a responsabilização criminal do Bruno Covas pelos
servidores que morrerem nessa situação, foi a situação da nossa colega Valéria do Nascimento, né, Celso? E a gente vai levar agora a atestado de óbito para mostrar para o MP, olha, a professora morreu e a culpa é da Prefeitura de São Paulo. Nós avisamos já. Alertamos o tempo inteiro, né, Carlos? Acionamos a OIT, acionamos o Ministério Público. O mais grave é que eles passam uma mensagem na mídia, a mensagem de proteção, né, fica em casa, mas ele não respeita o próprio funcionalismo. Coloca o funcionalismo numa situação de risco, fazendo com que as pessoas que estão vendo achem que o funcionalismo está totalmente parado, quando não. Ele cobra efetivamente o exercício dentro da unidade, pouco se importando com a condição desse funcionário, e também de adquirir a doença e de transmitir a doença, né? Exatamente. Olha, a gente já está fazendo um debate aqui que nem é o nosso de hoje, né? Mas a gente só está comentando para vocês chegarem, viu, pessoal? Mas vamos entrar, isso é importante, logicamente, esse debate aí é fundamental, mas hoje nós estamos aqui com a Márcia Rios, professora da rede estadual, da categoria O, já há muitos anos na rede, tem feito uma militância em defesa dos professores categoria O, ela conhece bastante esse tema dos professores eventuais, e nós queremos falar hoje sobre esse tema, porque é um tema que aparece muito. Logo que surgiu a crise do coronavírus, eu imediatamente, Márcia, apresentei um projeto de lei garantindo pagamento para os professores eventuais, os categorias S e B e os categoria O sem contratos, porque eu sabia que eles ficariam abandonados, não teriam amparo nem pelo Estado e nem pelo governo federal, e eles não podem ser desamparados, porque eles continuam, eles são professores da rede estadual. Quando terminada a pandemia, eles continuarão substituindo os professores, então você não pode descartá-los, é importante que eles tenham salário, que eles sejam amparados pelo Estado. Mas, Márcia, como que você... Então, apresentar primeiro a Márcia, que eu apresentei, e o vereador Celso Genasi, também, que tem participado das nossas lives e tem defendido os profissionais da educação na Câmara Municipal de São Paulo, apresentando vários projetos, alguns vitoriosos, e te parabenizar já, Celso, eu sei de uma grande vitória do seu mandato em relação ao Hospital Cruz Vermelha, que você foi o primeiro que denunciou, foi lá, montou aquele dossiê sobre hospitais fechados na cidade de São Paulo, que são muitos, levou para o Ministério Público, levou o dossiê para o prefeito Bruno Covas, Secretaria da Saúde, da Comissão de Educação, e agora, hoje, você foi até lá, eu fiquei sabendo, no hospital, e o Cruz Vermelha, que estava na sua relação, que era um dos principais, já está sendo transformado num hospital para atender as pessoas infectadas pelo coronavírus. Parabéns, é uma vitória importante, espero que os outros também sejam, os outros... Sim, exatamente. Mapeou. A gente tem outros aí, depois no decorrer do debate a gente pode falar um pouco também, Carlos, sobre eles. Vamos lá, é verdade. Então vamos lá, Márcia, como que você está vendo essa questão dos professores sem contrato, professor categoria sem contrato e o professor eventual, que está sem salário nesse momento? Como que você está acompanhando essa crise? Oi, Celso, Carlos, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos um problema muito sério em relação ao categoria O, que não conseguiu ter aulas atribuídas, e aos professores eventuais também. Por quê? Esses professores foram abandonados no meio do caminho. Há uma pandemia de uma gravidade muito grande e, simplesmente, o governo do estado de São Paulo, ele não está dando suporte nenhum para os professores, os categorias O, que estão sem aula, e nem para o eventual, porque o eventual, ele ganha pela aula que ele ministra. Só que como que ele vai conseguir ganhar se nós estamos em quarentena? O deputado Carlos Genasi apresentou um projeto, até em relação a isso, né? Porém, nós sabemos que, assim, existe uma morosidade muito grande do senhor João Dória tomar uma providência mais assertiva nesse sentido, porque o que não pode acontecer é os professores ficarem como eles estão agora, sem nenhum tipo de renda, nada. E outra questão também, o Carlos e Celso, nós temos um outro problema também grave. Por quê? O departamento de perícia, por conta da quarentena, está fechado.
né? Não está realizando todas as perícias como deveria. E professores categoria O, que tinham licenças médicas, né? Aulas em substituição de professores efetivos ou Fs que estavam doentes, eles estão perdendo essas aulas. O efetivo sai prejudicado porque não está também conseguindo voltar. Esse é o relato que nós temos ouvido, né? E, em contrapartida, agora, em meio de uma pandemia, o professor contratado, né, que é o mais fragilizado, perdendo aula. Perdendo aula. Isso é muito grave. E nós precisamos que o governo ele tenha uma ação efetiva para dar uma ajuda, para pagar o professor eventual que está sem aula e o categoria O que não consegue atribuir. Porque eles falam de uma atribuição online que, sinceramente, na prática, eu não estou vendo essa atribuição acontecer. Tem professores que atribuíram que relataram o seguinte, que a diretoria de ensino falou que o professor só vai passar a ganhar quando as aulas voltarem à normalidade, serem presenciais. Se isso, de fato, estiver ocorrendo, é desumano. É desumano com a categoria agora. Você tem razão, Márcia. Primeiro que eu quero ler o comentário do Darby. Ele fala o seguinte: nós, eventuais, dependemos de uma falta ou um atraso para poder dar aula. Ficamos na escola das 7 às 18h35 e, às vezes, damos 2 aulas. Agora ficamos no abismo. Sou categoria V, a situação desses professores. Eu apresentei, como você disse, o projeto de lei, e foi importante, embora ele não tenha sido aprovado ainda, tem um trâmite que é demorado, a gente sabe disso, mas ele já deu visibilidade para o categoria V e S, para o professor eventual, que ele não aparecia nas pautas, né, de debate das entidades, da Assembleia Legislativa e nem do governo. E depois que eu apresentei o projeto, logo no início da pandemia, outros deputados também começaram a falar, a defender os professores. A proposta foi parar em Brasília, foi aprovada uma proposta lá, incluindo naquele projeto dos R$600. Falta ainda aprovar no Senado, falta sancionar, o Bolsonaro tem que sancionar ainda, mas, de qualquer forma, só a apresentação, nós trouxemos o debate e tiramos o professor categoria, sobretudo o professor categoria V e o S também, o professor eventual, da invisibilidade. Ele estava invisibilizado totalmente. Agora ele já entra na pauta. Mas, além do projeto, Márcia e Celso, nós estamos também pressionando diretamente a Secretaria da Educação e o prefeito Dória, porque numa canetada ele pode resolver essa situação. É muito fácil de resolver. Basta ter compromisso político com os professores. Essa é a nossa luta na Assembleia Legislativa nesse momento. Mas está correta a fala da Márcia. Márcia, só lembrando, quem não conhece o professor categoria O, muita gente está na página aqui, mas não sabe exatamente. O professor categoria O ele é privado de vários direitos, né? Não tem direito ao IANG. Fala mais para eles, Márcia, o que o professor não tem direito, nosso professor categoria O. O professor categoria O, ele é contratado pela Lei 1093 de 2009. É uma lei totalmente arbitrária, porque ela não equipara o professor a função que ele exerce. Por exemplo, um professor efetivo, ele tem direito a 6 faltas abonadas, né, anuais, ele tem licença-prêmio, ele tem evolução funcional. O categoria O não. Ele pode, se ele passar 20 anos como categoria O salário dele, do início até o fim, é o mesmo salário, porque ele não pode evoluir na função, ele não tem licença-prêmio, ele não tem o principal, que nem agora no momento de pandemia, nós temos colegas doentes e eles não podem usar o servidor público estadual, que chega a ser desumano, é um ato desumano, né? Mas eu quero voltar um pouquinho nessa situação do eventual, que hoje é a situação que muito me aflige. Por quê? O eventual, como o professor mesmo relatou, às vezes eles ficam na escola um dia inteiro para ministrar 2 aulas. E isso é uma realidade que o governo, há mais de 20 anos, isso é denunciado, e agora, graças a Deus, nós temos as redes sociais que nos ajudam a fazer esse trabalho de denúncia, né? E esse professor eventual, o que é feito com ele é um ato desumano. Por quê? Ele, muitas vezes, não sei se é de conhecimento das pessoas, eles chegam a ficar um dia inteiro na escola, um dia inteiro, gente. Não toma café,
não almoça e sai de lá, às vezes, no período noturno, para conseguir dar o mínimo de aulas para ele sobreviver, porque ele só ganha por aula que ele ministra, né? Sendo que o governo do estado, ele teria condições de resolver essa situação. Hoje a prefeitura de São Paulo, ela tem os módulos, né? Que seria como se fosse o eventual do estado, só que esse módulo, ele tem um salário na prefeitura, diferente do eventual, que não tem. O eventual de São Paulo, ele não tem, porque se antes, lá atrás, o governo do estado já tivesse resolvido essa situação dos eventuais, hoje eles não sofreriam tanto. Em meio a uma pandemia, ficam correndo de um lado para o outro e buscando ajuda, e o auxílio emergencial que está sendo negado para muitos, não está sendo direito de todos, né? E essa questão da contratação, né? Que é uma contratação totalmente precarizada, tanto do categoria O, como do eventual. Porque agora, nesse momento, nós não somos nem CLT e nem somos servidores públicos estaduais. Exatamente, Márcia. Ô, Celso, como que está a situação? A Márcia citou a Prefeitura de São Paulo. O Bruno Covas também está atacando os professores, retirando direitos, penalizando os servidores da educação. Qual é a situação hoje da rede municipal de ensino? Você que acompanha diuturnamente a nossa rede. Primeiro, cumprimentar a Márcia aí pelo belo trabalho que você faz, Márcia, a luta constante, que você é uma grande conhecedora aí dessa luta da categoria O há muitos anos, né? Cumprimentar também o Carlos e a todos que estão nos assistindo aqui. E a Márcia falou muito bem, colocou muito bem dos problemas da categoria O, da categoria V, S. Absurdo elas não estarem recebendo ou a ajuda para receber, no mínimo, o auxílio emergencial do governo federal. Precisa estar amparada, a Secretaria Estadual da Educação precisa amparar esses professores, que eles são servidores públicos, né, Carlos e Márcia, estão lá trabalhando efetivamente nas escolas. Então, nesse momento, o governo estadual, e tem dinheiro para isso, viu, Márcia e Carlos? O governo estadual tem dinheiro para bancar, suportar essa crise aí, o salário desses professores nesse período. Mas o governador João Dória e aqui também o prefeito Bruno Covas estão na concepção de um discurso do isolamento social, que a Márcia muito bem falou ali, para fora, mas para dentro, para os seus servidores, a gente tem esse ataque aqui no município de São Paulo, na rede municipal que a Márcia citou, a gente também tem esses ataques. O Carlos colocou bem, nós perdemos uma professora, não é uma assistente de direção de uma escola, que nós anunciamos, nós cobramos, nós acionamos o Ministério Público, nós acionamos a Organização Internacional do Trabalho, mostrando que é uma incoerência total do prefeito Bruno Covas, secretário também de Educação aqui, manter as gestoras, o pessoal do quadro de apoio da educação e os trabalhadores da limpeza nas escolas. São quase 5 mil pessoas trabalhando, indo das suas casas para as escolas, né, numa atividade que não é essencial nesse momento. Esse trabalho pode ser feito remotamente, muito remotamente, estão funcionando como seguranças das escolas. Quem deve fazer isso é a Guarda Civil Metropolitana, nesse momento aqui da pandemia. Então, essa assistente de direção, nossa colega Valéria Nascimento, ela estava nessa situação, pegando ônibus e trem para chegar até a escola, e ela faleceu no último dia 19 aí, vítima da Covid-19, por conta dessa arbitrariedade que fizeram. E também, Carlos e Márcia, aqui também está vendo, na cidade de São Paulo, na rede municipal, o prefeito Bruno Covas anunciou semana passada o corte do salário de servidores, cortando, Márcia, a JECs, TECs, HTE, o adicional noturno das professoras que estão fazendo seu trabalho online. Esses projetos pedagógicos voltados para essas jornadas extraordinárias aqui, eles vão acabar com todo esse processo, e essas pessoas, muitos dos professores, milhares de professores, terão uma redução de quase 1/3 dos seus salários aqui no município de São Paulo. Então, um verdadeiro absurdo. A Câmara Municipal aprovou um projeto para manutenção dos empregos dos terceirizados, né, das empresas que prestam serviço para a prefeitura. Então, é uma incoerência total cortar salário de professoras, professores, quadro de apoio e servidores públicos que estão na linha de frente, aí, trabalhando, cumprindo sua jornada de trabalho. Olha, antes de devolver a palavra para a Márcia, olha, Maria Assunção, os professores eventuais pedem socorro
como viveremos nos próximos meses. Precisamos de ajuda, com certeza, né, Márcia? Categoria O e o eventual. Sim, eu vou sempre repetir, porque eu vejo isso como um ato desumano. O que está sendo feito com o professor eventual é um ato desumano, que ainda os outros professores, em solidariedade, tentam fazer alguma coisa e ajudar, mas eles precisam de uma posição do governo. O governo precisa, o governador precisa se posicionar para resolver a situação desses professores. Né? Porque, no final, tudo isso, Carlos, se resume em quê? A falta de concurso público, porque se eles fossem concursados, né, eles teriam algum respaldo. Então, não são. Então, assim, o governo do Estado de São Paulo, ele não lança concurso público, ele não melhora essa contratação precarizada dos professores, e tem mais uma. Hoje, é de conhecimento de todos que nós tivemos o replanejamento online de um centro de mídia que não funcionou, tá? De um centro de mídia que não funcionou, e que fique muito claro aqui, que aí independe da categoria ser efetivo, FO, independe. Professores agora sendo ameaçados de ter faltadia porque não conseguiram acessar o centro de mídia, que não é culpa do professor. O professor não pode ser responsabilizado por um serviço de mídia que não funcionou. Que hoje, Carlos, de manhã, quando pediram para nós logarmos, acabou. Acabou. Não funcionou. Aí mandaram a gente ir assistir pelo Facebook. Aí nós íamos no Facebook. E outra questão que é muito grave. Se o professor trabalha das 7 às 11h30 da manhã, ou da 1 às 17h30, por que ele está tendo que ficar o dia inteiro logado para fazer esse replanejamento, fora do horário dele de trabalho? Um absurdo isso. Olha, tem aqui o Alessandro Garcia, grande professor Alessandro Garcia, nosso colega, batalhador aí da rede, da educação, da cidadania. Professor eventual é extremamente importante para toda instituição escolar. Merecem respeito e dignidade, pois presta serviços para a população. Mas, Alessandro, foram abandonados agora pelo governo. Então, a nossa luta aqui é essa na Assembleia Legislativa, tentar aprovar o projeto. Já fiz indicação, pressão total em cima do Dória, para que ele dê respaldo aos professores eventuais, S e V, e também para os professores categoria O, como a Márcia citou. Márcia Rios citou muito bem a situação do O, também em muitos casos, não é isso, Márcia? É semelhante ao do categoria V e S. Eu queria só que você explicasse de novo por que isso. Porque tem o professor categoria O sem contrato e tem aquele que não conseguiu aulas, não é isso? Isso, porque é assim, tem professor que está com contrato ativo, ele é categoria O, está com contrato ativo, porém ele não conseguiu atribuir aulas e classes. Por que ele não conseguiu? Por conta que, às vezes, por conta da pontuação, né? Então, logo na primeira atribuição, ele não conseguiu, ok? Mas ele iria participar das próximas atribuições, agora estão ocorrendo de forma online. Só que, assim, como eu citei, fala que é de forma online, mas o professor só vai receber quando voltar presencial, mas ele precisa de dinheiro agora, ele precisa trabalhar agora, ele precisa de dignidade agora. E isso eu vou falar novamente, da questão do categoria V e dos professores categoria O que estão sem aula. É um ato desumano contra esses professores. É um ato desumano o que está sendo feito. Porque o categoria O, para quem não sabe, são os contratados pela Lei 10.93, o V também, né? E o categoria S é aquele professor que lá em 2007, na mudança de lei, ele eventuava, mas não tinha aulas atribuídas na rede estadual. Mas também só ganha por dia trabalhado. Ô, Carlos, Márcia, a Secretaria Estadual de Educação, de Assistência Social, do Trabalho, a Secretaria de Educação, ela sabe quem são os professores categoria O, V e S. Ela reúne essas pessoas, professores essenciais, como disse o professor Ale Garcia, essenciais para a população, né, esse trabalho, e de criar uma renda emergencial básica aqui no estado de São Paulo para esses profissionais, para esses professores que têm um trabalho dedicado aí à educação de São Paulo, não é isso?
Sim, sim, porque o governador ele já deveria ter criado essa renda emergencial para esses professores, com base pelo menos nos 3 últimos salários dele, ou nos 6 últimos salários, e com base nesses salários, então fazer uma renda emergencial para esse professor. O que não pode é o que está acontecendo agora. Eles estão abandonados, gente. Nós não temos, não é 1 ou 2 professores. Nós devemos ter mais ou menos mais de 10 mil professores nessa condição. Exatamente. Por isso que nós também estamos numa luta imensa, e a Márcia acompanha bastante, para tentar aprovar um outro projeto lá na Assembleia Legislativa, que já está pronto para ser votado, foi aprovado em todas as comissões, já está em regime de urgência, que acaba com a quarentena, que garante que o professor categoria O possa usar o IANSP, que ele tenha direito à aposentadoria pela São Paulo Previdência, que ele não seja jogado no INSS, como é hoje. Nós estamos alterando, na verdade, a Lei 1093. Esse projeto iria dar um mínimo de dignidade para os professores categoria O, para que ele tenha os mesmos direitos dos outros professores. E também, Márcio Celso, tem um outro projeto tramitando, desde o ano retrasado, que é um projeto do IANSP, que transforma o IANSP em uma autarquia estadual. E no projeto tem um artigo que autoriza o professor categoria O a pagar o IANSP. Então, nós estamos nessas lutas para resolver essa situação. E também em relação ao professor eventual, como disse a Márcia, mas isso a gente não consegue aprovar agora, que é difícil. Então, nós não vamos vender ilusão aqui. Então, a nossa luta, que a Márcia falou, Celso, é conseguir aqui o salário para amparar os professores eventuais, SV, e os categoria O, que estão nessa situação que a Márcia falou. Diga, Celso. Carlos, só falar, se você puder explicar melhor o que é esse fim da quarentena que você colocou, porque senão as pessoas... O que é essa quarentena dos professores aí? Porque senão dá a entender que algumas pessoas que entraram agora podem pensar que é o fim da quarentena. Que é essa quarentena, né, de agora, do coronavírus. O que é essa quarentena na educação? Já foi duzentena, já foi quarentena. O que acontece é que em 2009, que foi aprovada a lei, não foi, Márcia? 2007 Isso. Teve a reforma da Previdência Estadual, que penalizou, logicamente, os servidores. Depois, em 2009, era o governo Serra, ele aprovou uma lei, eu votei contra. Fui ao Ministério Público, depois da aprovação, tentamos inviabilizar a lei do ponto de vista jurídico, mas ela permanece até hoje, ela foi aprovada pela base do governo, nós votamos contra e obstruímos. E ela criou, para que o professor não tenha mais vínculo empregatício com o Estado, criou a quarentena, depois virou duzentena, depois virou quarentena de novo, ou seja, o professor chegou a ficar um ano inteiro letivo fora da aula. Ele trabalhava um ano como professor, depois ficava um ano fora. O contrato dele não era reativado, né? Porque eles não queriam que o professor tivesse vínculo empregatício. Depois virou quarentena de novo, enfim. E só recentemente que se diminuiu, mas ela existe ainda, essa quarentena. Tudo isso para que o professor não tenha vínculo empregatício. Ou seja, não tem nenhuma questão aí pedagógica relacionada à melhoria do ensino-aprendizagem, não tem nenhuma justificativa, um argumento educacional, econômico, financeiro, para o professor não ter vínculo com o Estado, e que fragilizar a relação do professor com o Estado. O professor não pode fazer greve, o professor, ele pode, é lógico, mas ele é ameaçado, né? Ele fica com uma espada na cabeça o tempo todo. Ele tem direitos reduzidos, como disse a Márcia Rios, a licença reduzida, tudo para ele vem com redução, não pode usar o IANSP, não tem direito à aposentadoria pública pela São Paulo Previdência, ele tem menos faltas abonadas que os outros professores, e é um professor para o Estado considerado de quinta categoria, não para nós, porque esse professor trabalha e trabalha muito. Professor eventual, ele trabalha bastante, e não é fácil ser professor eventual, professor SV. Eu já fui, Márcia, quando eu entrei, antes de entrar na rede, eu entrei oficialmente em 84, mas antes eu cheguei a dar aula como professor eventual no começo ali da carreira, e você tem que dominar vários conteúdos, você tem que entender ali do processo educacional, senão você não consegue. Então, o professor eventual é um herói, na verdade, né? Ô Carlos, e agora eu vou te falar, seria muito importante que
legalmente conseguíssemos pensar num projeto de lei complementar, não sei se seria isso, mas que os professores, depois dessa experiência da pandemia, mas que amparasse o professor eventual, tá? Que ele tivesse um ganho mínimo de pelo menos as 12 aulas lá de permanência, alguma coisa do tipo. Porque se existisse uma lei assim, esses professores agora estariam amparados. Uhum. Não sei se você lembra, Carlos, lá atrás, eu vou falar para você da década de 90, quando você entrava na rede estadual, você podia entrar como eles chamavam estagiários. E você ficava 2 anos como estagiário, mas você tinha um salário por uma quantidade X de aulas. O que ultrapassasse aquela quantidade, o governo te pagava, mas você tinha um piso fixo. Isso precisaria ser feito pelos professores eventuais. Por quê? Se houvesse, hoje, esses professores não estariam passando por isso. Porque pelo menos o mínimo garantido eles teriam. O que não pode mais, e agora, é assim, é nós fecharmos os olhos e fingir que não existe essa realidade. Porque, como o professor Ale Garcia bem disse, os eventuais, eles são necessários dentro da escola. Sem o eventual na escola, a escola não funciona. Porque professor fica doente, porque professor tem filho, porque professor também tem problema, como qualquer outro ser humano tem. E hoje nós percebemos o quão importante é, Carlos, e se houver essa possibilidade, eu te peço, para montar um projeto de lei que esses professores sejam amparados, minimamente, pelo menos. Lógico, o que conseguir de melhor será melhor para toda a categoria, mas o que eles não podem mais ficar é ficar soltos desse jeito na rede. Porque hoje nós temos professores, Carlos, que estão passando necessidade de alimento. E só resgatando um pouco da história aí do categoria O, onde você é um grande ajudador da categoria, porque, Celso, do que começou esse regime de ser categoria O, e para o que nós temos hoje, que não é o ideal, está longe de ser o ideal, porque o ideal é que todos sejam concursados, esse é o ideal, tá? Mas o que começou e que nós temos hoje, em muita coisa, tem muito a mão do Carlos Gianazzi. Não foi um momento ou outro que ele nos ajudou na luta. Houve a luta sindical? Sim, houve a luta sindical. Mas houve muito a colaboração do deputado Gianazzi e da gente até embaixo de chuva. Lembra, Carlos? Lá na embaixo de chuva, lá guarda-chuvinha na mão, desesperado, porque o professor ia ficar desempregado. Então, desde que nós começamos nessa trajetória pelo categoria O, e hoje podem até existir professores que falem, isso, aquilo, mas não está bom. Sempre eu vou falar que não está bom, porque o bom é o concurso público, a garantia de emprego. Exatamente. Mas está menos pior do que lá o início. Com certeza. Mesmo assim, os professores hoje, o eventual, eu vou voltar no eventual, eu vou falar do categoria O que está sem aula, eles precisam ter um respaldo do governo do estado. E peço encarecidamente que se monte um projeto de lei para que se dê o mínimo de garantia para esse professor. Ele não pode mais ficar solto desse jeito como ele está na rede. Olha, proposta acatada, viu, Márcia? Nós vamos já estudar amanhã mesmo a construção de um projeto, a elaboração de um projeto nesses moldes que você citou. Nós que somos mais antigos na rede, você e eu mais que você ainda, que eu entrei em 84, né? Na rede estadual. Então, a gente sabe que já teve esse momento, que o professor tinha ali um piso salarial, o professor eventual, e na prefeitura também existia isso, não sei se ainda existe, né? Mas é importante isso que você falou, ele tem que ter um mínimo de garantia, ali um salário base para ele sobreviver. E o que ele der de aula, ele incorpora no seu salário, porque era assim com a Lei 500, aquela lei de 74, Lei 574, professor ACT, né? Depois mudou essa lei 1093, muda radicalmente a situação de contratação e precariza o contrato do professor. Daí a gente tem um ataque brutal à dignidade ali contratual do professor e a vida dele depois funcional na rede. Você tem razão. Olha só, antes de passar para o Celso, o Alessandro Garcia, de novo o Ale Garcia, professor,
Se não fossem os professores categoria O, com toda certeza, mais de 90% das aulas do Inova estariam sem atribuição. É verdade, Ale, você tem razão, pertinente a sua colocação. Acompanhei todo o processo de atribuição de aulas e do vai e vem, do caos que foi, a Márcia acompanhou também, que foi caótica a situação em janeiro. Eu até apelidei o secretário de Educação, esse Rocieli Soares, de Rocieli Ventralbe, que como ele bagunçou toda a rede, como fez o ministro da Educação do Bolsonaro, que quer destruir a universidade pública, a educação brasileira. Esse daí, Rocieli, também é de uma incompetência sem precedentes, né? E faço aqui já uma denúncia contra ele também. Ontem me parece que ele chamou, pelo menos, fez propaganda nas redes sociais, que ele ia fazer uma live, como nós estamos fazendo aqui, mas com o Holliday, aquele vereador que o Celso conhece muito bem, que é a favor do escola sem partido, da censura nas escolas, da mordaça nas escolas, que atacou os professores na reforma da Previdência, no Sampaprev. Propôs um projeto agora de redução do salário de servidores, né, cara? Isso, ataca sistema. Ele fez, eu não sei se ele realizou, que ele apanhou tanto ontem, me disseram, nas redes sociais, não sei se ele teve coragem de fazer com ele, com aquele Holliday, né? Então, mas você, Márcia, acompanhou o processo de atribuição de aulas e os professores categoria O, que não podiam nada, aí foram socorrer o Inova, não foi isso? Ô, Carlos, e assim, aproveitando e falando do processo de atribuição de aulas, qual é o outro problema que nós temos, né? Professor categoria O, que está com aula atribuída, e isso eu tenho o caso de uma professora da SU1, Escola Miguel Arraes, a professora está sem pagamento desde fevereiro. Por que a professora está sem pagamento? A professora teve uma licença saúde em dezembro, olha só o absurdo. E não deram baixa, a Secretaria de Educação não deu baixa na licença da professora e o salário dela é rejeitado, o pagamento dela é rejeitado. E agora, com tudo fechado, essa mulher, fevereiro, março, abril, e talvez já falaram para ela que em maio ela ainda não receba. Gente, 4 meses sem pagamento, em meio a uma pandemia. E não é só essa professora. Nós temos vários professores que estão com pagamento, Carlos, 2, 3 meses sem receber. E eles ficam pedindo, pelo amor de Deus, dentro das diretorias de ensino, para ser feito o pagamento, e não pagam essas pessoas. Aí ficam enrolando esse professor, falando para ele que vai vir folha suplementar no dia 20, e não vem a folha suplementar. Tem professor que está numa situação terrível. Você imagina uma mulher, uma mãe de família, um pai de família, com filho pequeno, pagando aluguel e sem receber o seu pagamento, que é seu por direito. Eles não estão pedindo nada, além do direito deles. E isso Carlos, tem muito, Carlos. Está acontecendo. E outra, falam para o professor fazer ouvidoria. O professor fica igual um palhaço fazendo essa tal dessa ouvidoria e não resolve. E quando ele faz a ouvidoria, que ele consegue falar com alguém, o diretor da escola, depois de algumas escolas, diga-se de passagem, manda mensagem mal criada para o professor, Carlos, falando que o professor não deveria ter feito aquilo. Quer dizer, ele vai ficar sem receber e tem que ficar calado? Ele tem que ficar calado. Ô, Márcia, você amou o Carlos. A Márcia apontou muito bem, acho que a origem do problema está na falta de concurso público. Ela citou um número de 10 mil pessoas, categoria O, categoria V, categoria S. Na verdade, né, Márcia, nem deveriam existir muitos profissionais. Esses 10 mil, Celso, desculpa, esses 10 mil que eu estou te falando, sem aula. Hoje nós somos 50 mil. Não, sem aula, não falando sem aula, porque se tivesse concurso público, né, mas a gente vive um déficit gigantesco de professores, o governo tem que fazer concurso público para que essas pessoas sejam efetivadas de fato. Aqui na rede municipal acontece a mesma coisa, a gente tem um déficit, faltam professores, né, muitos, é um déficit gigantesco, e a prefeitura não faz concurso público, não chama, aí fica no contrato... contratando professores, aí cai nesse problema também, Carlos. Aqui tem isso na rede também, não renova o contrato das pessoas, que trabalharam por 2 anos. E a gente exige concurso público, tem que ter a base, concurso público.
E isso, Celso, acontece na prefeitura também de Guarulhos, tem o mesmo problema, falta de concurso público, e quando tem concurso público em Guarulhos, eu falo também porque participei de um concurso lá, não chamam, e eu sou concursada na prefeitura de São Paulo pelo concurso de PEI, certo? Mas por que não chama, né? Mas por que não chama, Márcia? Por que não chama, Carlos? Por que eles não querem servidores públicos? Eles querem precarizar, terceirizar tudo, essa é a verdade. Eles não querem professores. Essa questão, o que nós percebemos na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Guarulhos, eles estão totalmente perdidos na questão do centro de mídia, eles não conseguem atender, tardiamente agora estão querendo fazer alguma coisa para passar para a sociedade que o aluno vai ter aula online, só que ele não tem nem o aparelho do celular do próprio professor, não comporta o aplicativo. Um absurdo. E eles ficam assim, falando que não, que está tudo bem. Porque na Prefeitura de São Paulo também estão passando a mensagem que está tudo bem, né? A gente vive uma grande desigualdade na cidade de São Paulo. O EAD assim, é impossível, a gente é muito contra, né? Vai aprofundar as desigualdades aqui na cidade de São Paulo, na rede municipal de educação. Olha aqui o João Paulo dizendo o seguinte: essa valorização do nosso trabalho como eventual deveria começar também dentro das escolas, já que diversas vezes vi professor jogando no lixo as atividades que preparei para substituir sua aula. Então, é importante que os professores respeitem os professores eventuais, S, V, ou categoria O. Nós somos contra essa divisão da categoria. O governo divide, ele aposta na divisão, Márcio, Celso, justamente para nos enfraquecer. Mas nós não podemos fazer o jogo do inimigo. Nós temos que respeitar todos os professores, independentemente da categoria desse professor, porque todos eles estão dando a sua contribuição para o processo ensino-aprendizagem. E os professores de categoria O e os eventuais trabalham muito, e às vezes mais até que outros professores, né? Então tem que respeitar. Eu já fui tudo. Eu já fui professor eventual, já fui ACT, OFA na rede estadual, efetivo, e o trabalho é o mesmo. O trabalho do professor eventual, ele trabalha da mesma forma. Então nós não podemos entrar nessa divisão. O nosso inimigo não é o professor eventual, não é o professor categoria O, não é o F, não é o efetivo. O nosso inimigo, o nosso adversário é o governo, né, que massacra a educação, que não investe os recursos adequados e que não valoriza os servidores da educação. Né? Tanto é que São Paulo não paga o piso nacional salarial, que é uma vergonha, só está pagando agora porque deu um abono, que não pode, é ilegal. Nós já entramos na justiça. Então, é um governo que nunca investiu. PSDB há 30 anos, detonando, acabando com a educação do Estado de São Paulo e acabando com a carreira do magistério também. Essa é a nossa luta, né, de reconstruir a carreira, mas sem divisão. Nós não queremos mais essa sopa de letrinhas. Márcia? Outro problema também, que até agora o governo não direcionou esses professores e ninguém fala nada. Os professores intérprete de Libras, tá? E os professores que trabalham no sistema prisional. Como fica a situação desses professores? Eles precisam ser direcionados. Não sai nenhuma orientação técnica da Secretaria do Estado da Educação para esses professores. E eles estão, assim, perdidos, não sabem para que lado ir. E o governo, por sua vez, também não fala nada. Não dá uma satisfação. O que sei que na região de Campinas, o que estão fazendo? Desinternando adolescentes, fechando sala e desempregando o professor, em meio à pandemia. Porque se está acontecendo isso com o pessoal que é do sistema prisional, o pessoal que é intérprete de Libras também pode passar por isso. Exatamente. E agora não era hora de fazer isso, de gerar mais desemprego? Ao contrário, né? Não, você tem razão, Márcia. Olha, a gente já está indo aqui mais para o final, partindo para o encerramento da nossa live de hoje, porque nós vamos ter outras agora em outras páginas, e a Márcia também precisa ir com um compromisso agora, urgentemente, mas só fazendo as considerações finais. Quero aqui dizer que nós estamos na linha de frente dessa luta em defesa dos professores eventuais, SV, dos professores categoria O. Vamos intensificar essa luta, vamos estudar a proposta da Márcia Rios,
da elaboração de um projeto de lei para ajudar a pressionar o governo, que essa é uma luta histórica que nós estamos travando aqui no estado de São Paulo, né, na Assembleia Legislativa e junto com os professores, junto com a nossa rede estadual. Então, contem com o nosso total apoio, nós vamos continuar pressionando, mas, sobretudo, nesse momento, Marcelo, garantir uma renda mínima, uma renda básica para os professores eventuais e para os professores categoria O sem aulas. Essa é a nossa luta imediata agora desse momento. Então, nós sistematicamente estamos falando e cobrando o governo quase que diariamente em relação a esse tema. Avançamos, porque esse professor não é mais invisível. Ele já está aparecendo em projetos de lei também. Eu achei, me criticaram, viu, Márcia, quando eu apresentei o projeto. O Genésio apresentou um projeto, vai demorar de aprovar. Falei, olha, eu apresentei o projeto e tirei o professor eventual da invisibilidade. Nem ninguém falava dele. Como também, Márcia, você lembra, quando nós começamos a falar do categoria O, ninguém falava. Era um professor invisível. Nós começamos a luta lá atrás, há 10 anos. Né? Isso. Aí, as entidades não falavam, depois, aos poucos, né, a luta do categoria foi incorporada nas entidades, por outros deputados, então cresceu o movimento, e nós conseguimos algumas pequenas vitórias, né, que estão muito aquém ainda de garantir a dignidade dos professores categoria O, mas nós estamos lutando, então eu quero reafirmar esse nosso compromisso, agradecer a presença do vereador Celso Genasi, combativo deputado, vereador em defesa da educação na Câmara Municipal de São Paulo. Agradecer muito a Márcia Rios, nossa colega da rede, batalhadora, pioneira na luta em defesa dos professores categoria O e continua fazendo a resistência. Então, passar para, em um minuto, vocês fazerem as considerações finais. Celso, encerra com a Márcia. Então, bem, assim, cumprimentar aqui a Márcia e o Carlos pela essa live, esse momento, esse bate-papo, e a todas as pessoas que nos acompanham aqui, e dizer dessa luta também que a gente tem aqui na Câmara Municipal, em defesa da educação, em defesa dos serviços públicos, Márcia, porque a gente está vendo, tanto na área da educação como na área da saúde, as pessoas que defendem o Estado mínimo, que não querem uma educação pública, não querem uma saúde pública, o SUS, que detonaram o SUS, né, tiraram recursos do SUS, e a gente está vendo quem está salvando a população, são os profissionais servidores públicos, né, e repete, é na área da assistência social, é na área da saúde e na área da educação. Só o serviço público diminui as desigualdades. A iniciativa privada não corrige esse problema da desigualdade social. Então, a gente luta muito pela valorização dos serviços públicos e dos servidores públicos, em especial da educação pública de qualidade, para que a gente tenha um país melhor. Eu estou lá na Comissão de Saúde, lutando muito da Câmara Municipal, para que a gente tenha aqui na cidade de São Paulo, Márcia, a abertura de novos leitos. Fizemos diligências em vários hospitais aqui que estavam inativos, e oficiamos o Ministério Público, o prefeito, para que reabram os hospitais. Nós tivemos uma grande vitória hoje, parcial, né, porque abriu um dos hospitais que nós denunciamos, que é o Hospital Cruz Vermelha, que fica ali perto do aeroporto de Congonhas, mas nós temos mais 7 hospitais que nós apontamos ali, que eles podem receber leitos para receber as pessoas que precisam de um atendimento. Então, nós viveremos agora, nas 2, 3 semanas seguintes, um pico aqui na cidade de São Paulo, e é muito importante que a cidade esteja preparada com leitos para que as pessoas possam salvar suas vidas. Então, a defesa dos serviços públicos é uma nossa bandeira única, Márcia. Então, parabéns para você, parabéns para o Carlos, e um abraço a todos aí que nos acompanharam nas redes. Márcia Rios. Celso, eu faço suas palavras as minhas, e aqui eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam, né, ao deputado Carlos Genasi, ao Celso Genasi, e quero também, mais uma vez, reiterar a necessidade de um projeto que ampare o professor eventual. E aqui responder para o Diogo, antes que a gente termine, que ele também reclamou que está sem pagamento. Então, Carlos, se você puder, encarecidamente eu te peço, ver essa questão do projeto para os professores eventuais. E esses professores que estão com aula e sem receber, nós, em nome dos professores eventuais, dos professores categoria O, nós seremos muito gratos. Porque o que não pode continuar dessa forma? Nós, professores, acreditamos na educação, acreditamos no serviço público de qualidade. E muito obrigado por tudo. Obrigado, Márcia Rios.
grande defensora dos professores categoria O, do magistério. Celso, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam, né, a todas as pessoas, muita gente perguntando, fazendo considerações. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos continuar firmes na quarentena, nós prestamos solidariedade a vocês, estamos todos juntos nessa, viu? E fique em casa. Fique em casa, é importante, e nós vamos defender proteção social para todos, professores, ninguém pode ficar abandonado pelo Estado, porque as pessoas, Marcelo, precisam de alimentação, precisam de remédios, precisam de material de limpeza para atravessar a quarentena. Então, essa é a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa e tenho certeza que na Câmara Municipal também. Boa noite a todos e a todas. Bom descanso. Boa noite. Tchau, obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, Márcia. Tchau, tchau. Carlos. Abraço.